Olá, eu sou o professor Joselias e é um prazer estar com vocês. Chegamos em mais uma aula do nosso curso de raciocínio lógico. Na aula de hoje vamos falar sobre tautologia. O que é uma tautologia? Veja a seguir. Tautologias são proposições compostas sempre verdadeiras, independentemente dos valores lógicos das proposições simples que as compõem. O que eu te disse? Eu te disse que uma tautologia é uma proposição sempre verdadeira. Tautologia é sempre verdadeira. Não importa se você tem P, Q, várias proposições dentro dela, ela vai ser sempre verdadeira. Veja o exemplo. Letra A. Um exemplo, a proposição P ou não P é uma tautologia. Esta proposição composta P ou não P é uma proposição sempre verdadeira para qualquer valor lógico de P. E esta composta vai dar sempre verdade. P ou não P é tautologia. Quando você fala assim, ó, ser ou não ser, é tautologia. Você fala assim, eu vou passar no concurso público ou não vou passar. Isso é verdade. Você vai passar ou não vai passar. É uma tautologia. Qualquer proposição com essa estrutura será sempre verdadeira. Letra B. CP então P. CP então P é uma tautologia. CP então P. Se trabalho, então trabalho. Isto é uma tautologia. Essa proposição ela é sempre verdadeira para qualquer valor lógico de P. Aí vem a pergunta, como você verifica se uma proposição é tautologia? Como você verifica se uma proposição é sempre verdadeira? Prosseguindo. O exemplo A e o exemplo B. E eu quero verificar se essas proposições realmente são sempre verdadeiras. Então vamos ver a letra A. P ou não P? Para você verificar se a proposição é sempre verdadeira, você vai construir a tabela verdade dela e vai ver se é sempre verdade. Ainda bem que você decorou a tabela verdade. Eu coloquei aqui no cantinho a tabela verdade. Se você não decorou, aí dá uma coladinha aqui. Mas na altura do campeonato você já deve ter decorado. Então na letra A, vamos verificar. P ou não P? Vamos verificar. Para verificar se é uma tautologia, eu vim aqui na letra A e vou construir a tabela verdade. Vou fazer uma coluna para P. E eu sei que P é uma proposição verdadeira ou P é uma proposição falsa. Mas eu quero fazer P ou não P. Então, para ajudar, vou fazer uma coluna auxiliar, que vai ser o não P. Não P. Tendo P e tendo não P, eu faço a terceira coluna, que vai ser P ou não P. Se essa terceira coluna for sempre verdadeira, será uma tautologia. Então vamos lá. Primeiro, vamos responder a coluna 2. A segunda coluna, não P. Se P é verdadeira, não P será falsa. Na segunda linha, se P é falsa, não P será verdadeira. Agora chegamos na última coluna, que é P ou não P. P ou não P? Aplicando a tabela verdade do ou. Verdade ou falso? Da verdade. P ou não P? Falso ou verdade? Da verdade. Portanto, esta proposição P ou não P, ela é sempre verdadeira. Já que ela é sempre verdadeira, ela é tautologia. Portanto, está aqui, é uma tautologia, pois é uma proposição sempre verdadeira. Letra A é tautologia. Agora vamos verificar o exemplo da letra B. Diz assim, a proposição CP então P é tautologia. CP então P. Então vamos fazer a tabela verdade. Vamos lá, uma coluna para P.
P pode ser verdadeira ou P poderá ser falsa. Como eu quero verificar se é P, então P, eu vou fazer uma outra coluna para P. Aí na terceira coluna eu faço a condicional, se P, então P. Se essa última coluna for sempre verdadeira, será uma tautologia. Vamos lá. Se P é verdadeira, aqui P é verdadeira. Se P é falsa, aqui P é falsa. Agora, se P, então P. Se verdade, então verdade. Da verdade. Se P, então P. Se falso, então falso. Da verdade. Logo, esta proposição, ela é sempre verdadeira. Já que ela é sempre verdadeira, ela é uma tautologia. Se P, então P, é tautologia, pois é sempre verdadeira. Então, você constrói a tabela verdade para verificar se é sempre verdade. Prosseguindo. Vamos fazer mais um exemplo aqui, ó. A proposição, agora uma maior. Se P, então Q, se somente C, se não Q, então não P. É tautologia. Vamos verificar? Para verificar, né, vamos construir a tabela verdade. Vamos lá. Como eu tenho P e Q, eu vou fazer uma coluna aqui, ó. Uma coluna de P e uma coluna de Q. Joia? Eu posso ter P verdadeira e Q verdadeira. Eu posso ter P verdadeira e Q falsa. Eu posso ter P falsa e Q verdadeira. E eu posso ter ambas falsas, P falsa e Q falsa. Mas o que eu quero verificar é tudo isto aqui, ó, tudo isto. Para verificar tudo isso, eu preciso do P e eu preciso de uma coluna de não P e não Q. Então, vou fazer uma coluna de não Q. Observe que eu tenho uma coluna de não Q. Vou fazer aqui, ó, uma coluna de não Q. Aí eu faço uma coluna de não P. Aí depois eu venho aqui, eu faço CP e então Q. Aí eu venho, faço se não Q, então não P. Eu tendo isto aqui e eu tendo isto aqui, eu faço esse C e somente C. Aí eu verifico o que eu quero. Eu vou verificar CP e então Q, C e somente C, se não Q, então não P. Se essa última coluna for sempre verdadeira, será uma tautologia. Vamos lá. Primeiro não Q. Nego que se Q é verdadeira, não Q é falsa. Se Q é falsa, não Q é verdadeira. Se Q é verdadeira, não Q é falsa. Se Q é falsa, não Q é verdadeira. Então, se você precisar, ó, faça uma colinha aqui. Mas já a essa altura você já deve ter decorado isso, né? Vamos negar o P. Se P é verdadeira, não P é falsa. Se P é verdadeira, não P é falsa. Mas se P é falsa, não P é verdadeira. Mas se P é falsa, não P é verdadeira. Agora a coluna de CP então Q. CP então Q. Vamos lá. As duas primeiras. Se verdade, então verdade, dá verdade. CP então Q. Se verdade, então falso, dá falso. Agora, se falso, então verdade, dá verdade. E CP então Q. Se falso, então falso, dá verdade. Agora vamos fazer se não Q, então não P. Se não Q, então não P. Ó, a terceira e a quarta. Se não Q, então não P, fica se falso, então falso, dá verdade. Se verdade, então falso, dá falso. Se não Q, então não P. Se falso, então verdade, dá verdade. E se verdade, então verdade, dá verdade. E chegamos na última coluna, a coluna que a gente quer verificar. Ó, se P, então Q, está nesta coluna. Se não Q, então não P, está nesta coluna. E eu quero fazer o C e somente C, ó, C e somente C. Então, vamos lá, C e somente C. Verdade, C e somente C, verdade. Dá verdade. Falso, C e somente C, falso. Dá verdade. Verdade, C e somente C, verdade. Dá verdade. E verdade, C e somente C, verdade. Dá verdade.
Portanto, esta proposição, ela é sempre verdadeira. Já que ela é sempre verdadeira, ela é tautologia. Isto é uma tautologia, pois é sempre verdadeira. Legal? Então, para você verificar, você vai construir a tabela verdade e ver se dá sempre verdade. Tautologias são proposições sempre verdadeiras. Prosseguindo. Contradições. Agora vamos falar o que é uma contradição. Olha só, são proposições compostas sempre falsas. Uma contradição é sempre falsa, independentemente dos valores lógicos das proposições simples que as compõem. Então, contradições são sempre falsas. Para verificar se uma proposição é uma contradição, basta fazer a tabela verdade da proposição composta e ver se dá sempre falso. Moleza, né? Tautologias sempre verdadeiras, contradições sempre falsas. Veja o exemplo. Eu tenho aqui um exemplo. Ó. A proposição P e não P é uma contradição. P e não P é uma contradição. Vamos verificar? Vou verificar. Para verificar, vou fazer uma coluna de P. Aí P poderá ser verdadeira ou poderá ser falsa. Agora, uma coluna auxiliar de não P. Tendo P e tendo não P, eu faço P e não P. Se essa última coluna for sempre verdadeira, será tautologia. Mas se for sempre falsa, será contradição. Vamos lá. Primeiro, a coluna do não P. Se P é verdadeira, não P é falsa. Mas se P é falsa, não P é verdadeira. Agora vamos fazer P e não P. Tabela verdade do E. Verdade e falso dá falso. P e não P. Falso e verdade dá falso. Logo, esta proposição, ela é sempre falsa. Já que ela é sempre falsa, ela é uma contradição. É sempre falsa, é uma contradição. P e não P é uma contradição. É uma proposição sempre falsa. Ela é sempre falsa. Legal, né? Prosseguindo. Contingências. O que é uma contingência? Contingências são proposições compostas que podem ser verdadeiras ou falsas. Bem, uma contingência pode ser qualquer coisa. Em determinado momento pode ser verdadeira, aí você mexe dentro dela, ela pode ficar falsa. Então ela pode ser verdadeira como pode ser falsa, dependendo dos valores lógicos das proposições simples que as compõem. Para verificar se uma proposição é uma contingência, basta fazer a tabela verdade da proposição composta e ver o que vai dar. Vamos fazer um exemplo de uma contingência. Veja a seguir, a proposição não P e Q é uma contingência. Para verificar, vamos construir a tabela verdade. Então, vou verificar. Como você tem P e Q, você já sabe que vamos precisar de 4 linhas. Então, vou fazer uma coluna de P e uma coluna de Q. Aí eu posso ter P verdadeira, Q verdadeira, posso ter P verdadeira e Q falsa, posso ter P falsa e Q verdadeira e posso ter ambas falsas, P falsa e Q falsa. Agora, para ajudar, eu vou fazer uma coluna de não P. Depois eu faço uma coluna de não P e Q. Se essa última coluna for sempre verdadeira, será uma tautologia. Se for sempre falsa, será uma contradição. Mas se puder ser verdadeira e puder ser falsa, será uma contingência. Então vamos lá. Primeiro, não P. Se P é verdadeira, não P é falsa. Se P é verdadeira, não P é falsa. Mas se P é falsa, não P é verdadeira. E se P é falsa, não P é verdadeira. Agora,
não P e Q. Vamos lá, não P e Q. Falso e verdade dá falso. Então já não é mais tautologia. Não P e Q. Falso e falso dá falso. Não P e Q. Verdade e verdade dá verdade. Opa, então não é contradição. E aí, ó, não P e Q. Verdade e falso dá falso. Observe que você pode ter essa proposição em alguns momentos, podem ser verdadeiros, pode ser verdadeira e pode ser falsa. Portanto, já que ela pode ser verdadeira e pode ser falsa, ela é uma contingência. Isto aqui é uma contingência, pois esta proposição ela pode ser verdadeira como pode ser falsa. Tranquilo, né? Eu acho que você acompanhou. Prosseguindo. É importante que você decore as principais tautologias. Então, agora estou te dando uma tabelinha, uma lista com as principais tautologias, aquelas que são frequentes nas provas. Então, é legal que você verifique elas como exercício. Faça a tabela verdade de cada uma dessas tautologias aqui, só para verificar e treinar. Mas é importante que você decore. Este resultado aqui, ó, é decorado. A letra A, P ou não P? P ou não P, nós verificamos. Vimos que isso é uma tautologia. É sempre verdade. Letra B, decore. CP, então Q, C somente C, não P ou Q. Isto é uma tautologia. Se você fizer a tabela verdade, vai ver que é sempre verdade. A letra C, CP, então Q, C somente C, se não Q, então não P. Nós verificamos ela há alguns minutos atrás. Vimos que é sempre verdade, é uma tautologia. E a letra D e a letra E, você tem as tautologias conhecidas como tautologia de Morgan. Letra D, negação de P e Q, C somente C, não P ou não Q. É sempre verdade. E a letra E, a negação de P ou Q, C somente C, não P e não Q. Essas duas são conhecidas como tautologias de Morgan. E essa de cima é a tautologia contrapositiva. A letra F diz não P, C somente CP, conhecida como tautologia dupla negação. É sempre verdadeira. Verifique com o exercício. E vem a letra G. Letra G diz a negação de CP, então Q, C somente C, P e não Q. É uma tautologia, é sempre verdadeira. Então, eu espero que você decore isto e eu vou usar isto como um fato conhecido nas próximas aulas. Não vou parar para verificar, não. O concurseiro decora isso. Prosseguindo, vamos para alguns exemplos. Um exemplo, olha uma questão aqui, ó. A proposição P ou não P representa 1. Letra A, contradição. Letra B, contingência. Letra C, tautologia. Letra D, paradoxo. Ou letra E, nenhuma das respostas anteriores. Ah, você lembra, né? Se você decorou, você responde em 1 segundo. Ou então você vai construir a tabela verdade. Você viu que P ou não P, P ou não P, nós verificamos que isto é uma tautologia e você decorou este resultado. P ou não P é tautologia, P ou não P é tautologia. Aí você responde 1 segundo, letra C, letra C. Prosseguindo. A proposição não P, sem somente CP, representa o quê? É tautologia, contingência? Aí, se você não decorou, não tem isso decorado, aí você vai lá e constrói a tabela verdade. Ou você já viu que é dupla negação, né? Ou negação dupla. Então, isto aqui é uma tautologia. É uma tautologia. Você pode verificar o P, aí vai fazer aqui, ó, não P, aí faz uma coluna de não P. Agora você vai fazer não P, C e somente seu P. Ó, você pode ter P verdadeira ou pode ter P falsa. Se P é verdadeira, não P é falsa. E se P é falsa, não P é verdadeira.
Agora, não P, negue a coluna anterior. Se não P é falsa, não P é verdadeira. Se não P é verdadeira, não P é falsa. Agora, vamos fazer o 6 somente C. Disto com isto. Verdade 6 somente C, verdade da verdade. Falso 6 somente C, falso da verdade. Portanto, esta proposição ela é sempre verdadeira. Temos aqui uma tautologia. Mas este resultado é a dupla negação. Então, o resultado conhecido, letra C, é uma tautologia. Bem, nas próximas aulas nós vamos voltar a esse assunto. Aí eu peço para que você volte, verifique como exemplo, como exercício, essas tautologias importantes e decore, ok? Espero que você tenha acompanhado. Eu desejo a todos uma boa sorte, bons estudos, felicidades e te aguardo para a próxima aula. Obrigado e até lá!